Muito boa noite, meus queridos irmãos. Gostaríamos de saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos na casa do Senhor para juntos aprendermos a palavra do Senhor, para juntos estarmos nos debruçando na palavra do Senhor e retirando dela ensinamentos que são preciosos para a nossa vida nos dias de hoje. Que Deus possa abençoar a todos, que todos estejam gozando de paz, de tranquilidade, de saúde. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, nosso clamor a Deus. E nessa noite gostaria de fazer um clamor ao Senhor em favor das nossas vidas, em favor da saúde dos nossos irmãos aqui da igreja e especificamente os irmãos nossos do Tatame de Deus, onde temos um grupo que frequenta aqui a igreja e que alguns estão padecendo dessa enfermidade tão maldita que tem nos afetado a todos. Nessa noite quero fazer um clamor a Deus em favor de cada aluno do Tatame de Deus, cada aluno das atividades aqui da igreja e de todos os irmãos aqui da igreja que recebam neste momento a nossa intercessão, porque estamos pedindo e clamando a Deus em favor de todos vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos muitas graças, porque estamos na Tua presença nesta noite. Viemos aqui para aprender a Tua palavra, Senhor. Viemos aqui para retirar alimento sólido e especial para as nossas vidas espirituais. E neste momento queremos, sob a autoridade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, interceder em favor de todos aqueles que estão necessitando, que estão carecendo, Senhor, de uma ajuda Tua nesse momento de muita dificuldade. Vai ajudando todos aqueles irmãos, alunos aqui do nosso Tatame de Deus, que estão enfrentando problemas concernente a essa epidemia. Vai ajudando, fortalecendo, Senhor Deus, e colocando a Tua mão de poder sobre cada um deles. Que eles possam ver nisso, Senhor Deus, o Teu agir, o Teu atuar em favor de nós, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos e podes curar qualquer enfermidade. Vai ajudando, fortalecendo os parentes, os nossos parentes, aqueles que estão próximos a nós, que também de igual forma sofrem com tanta dor, com tanto sofrimento, Senhor Deus, imposto a cada um de nós. Vai ajudando e fortalecendo, Senhor, e que jamais venhamos a perder a esperança que está depositada em Ti. Ajuda-nos neste propósito, ouve as nossas orações, assim como Tu ouviste, Senhor Deus, a oração de Ana. Ajuda-nos, Senhor Deus, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos falando a respeito desta feita do personagem Samuel. Temos estudado aqui ao longo de alguns meses a história dos juízes e chegamos finalmente àquele que eu disse já foi o último dos juízes de Israel. Samuel encerra um período em que o povo de Israel era guiado, era coordenado por figuras importantes que Deus levantava no meio do seu povo. Esse período, como eu já disse aqui, durou aproximadamente entre 310 e 410 anos, dependendo se nós colocamos nesse período figuras como Josué e Samuel. Então, por isso que há essa divergência de anos com relação a esse período. Mas o fato é que esse período de Samuel foi um período de transição, da maneira como Deus agia, como Deus coordenava e orientava o seu povo. Samuel é uma figura ímpar, muito importante, porque ele desenvolve 3 ministérios fundamentais, importantíssimos na vida de Israel. Ao mesmo tempo, ele era juiz, sacerdote e profeta. Então, esses 3 ofícios estavam sobre os ombros de Samuel e ele desempenhou muito bem esses ofícios. Samuel também é uma figura ímpar, porque ele é aquele que vai ungir os primeiros reis de Israel.
é ele quem unge Saul, é ele quem unge Davi. Então ele se torna um personagem muito importante e muito amado pelo povo no período em que ele esteve coordenando e dirigindo o povo de Deus. Na semana passada, estudamos um pouco a respeito da pré-história de Samuel, a partir dos exemplos de fé de seu pai e de sua mãe, sobretudo sua mãe Ana, uma mulher que era estéril e que foi alcançada pela graça de Deus, fazendo com que Deus fez com que ela gerasse um filho, e ela, como esse filho era fruto de um compromisso, de um voto feito ao Senhor, no momento determinado, ela devolve esse filho aos trabalhos do Senhor, dedica esse filho ao Senhor e o devolve ao profeta Eli, para que ele pudesse servir a Deus no lugar de adoração durante toda a sua vida. Samuel é um exemplo de alguém que foi consagrado ao Senhor, foi dedicado ao Senhor, e no momento certo ele foi apresentado ao Senhor. Antes de falarmos o que temos que falar nessa noite, eu gostaria apenas de fazer uma menção ao fato de que Ana, que era uma mulher estéril, e ela foi alcançada pela graça divina, ela gerou um filho chamado Samuel, mas Deus não se limitou a abençoar Ana simplesmente dando-lhe um filho. No versículo 21, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, diz que o Senhor abençoou a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. É maravilhoso nós vemos como o nosso Deus é abundante em graça. Ana pediu um filho, recebeu um filho do Senhor, mas depois que devolve esse filho ao Senhor, o Senhor a abençoa, e ela tem 3 filhos e 2 filhas. O que Deus tem preparado para nós é muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E aí começa a história efetiva de Samuel. A palavra de Deus nos fala que Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Começa a surgir uma nova liderança. Há problemas neste período, no período em que Samuel está sendo forjado pelo Senhor para, num futuro bem próximo, assumir realmente aquela função que era de Eli, o seu tutor. A palavra de Deus nos fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Desprezavam as coisas do Senhor. Não levavam a sério as coisas do Senhor. Observe que Eli era um sacerdote. Eli era alguém que tinha conhecimento de Deus. Eli era alguém que conhecia a palavra de Deus, mas que eram seus ajudantes, ou que eram seu ajudante. Seus ajudantes naquela obra no lugar de adoração. Mas eles não se importavam com as coisas de Deus. Estavam na casa de Deus, estavam envolvidos na obra de Deus, no serviço de Deus, mas a Bíblia diz que eles não se importavam com o Senhor. E o seu fim foi trágico. Deus levanta profeta, Deus levanta homens para anunciar o que ele iria fazer, para denunciar os pecados cometidos pelos filhos de Eli e o pecado de omissão cometido por Eli. Todos aqueles movimentos do Senhor de anunciar essas palavras, todos aqueles movimentos do Senhor em denunciar aquilo que estava sendo errado, feito no meio do povo de Israel, era como se entrassem em um ouvido e saíssem em outro ouvido. Eli não se posicionou. Deus fez
vários movimentos para que Eli pudesse se arrepender, ou Eli pudesse não mais se omitir diante daquilo que os seus filhos faziam de errado no meio da casa de Israel. Mas a Bíblia diz que Eli não teve autoridade espiritual como pai e como homem de Deus para frear os desmandos e as coisas erradas que os seus filhos faziam diante de toda a congregação. É exatamente nesse momento, é exatamente durante esse período que Deus vai preparando um sucessor. A Bíblia diz que o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor, como também dos homens. A Bíblia Sagrada nos fala que houve um momento em que todos conheciam a Samuel, desde Dan até Berseba. Esse espaço, fronteiras de Israel, todos conheciam Samuel, porque Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. Vejam que há uma palavra muito semelhante com relação a Jesus Cristo, porque está escrito que Jesus Cristo crescia e se robustecia diante de Deus e diante dos homens, em autoridade diante de Deus e diante dos homens. Mas a palavra de Deus nos fala então que Samuel é esse homem que está sendo forjado, está sendo preparado para enfrentar os desafios do seu tempo, mas ele ainda estava como que sendo um ajudante e alguém sendo preparado por Eli para sucedê-lo eventualmente. Muito bem, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, ou o capítulo 3, trata exatamente da chamada de Samuel. Observem que Samuel era um homem consagrado a Deus, separado para o serviço de Deus. Era um homem que estava se formando, crescendo diante dos homens e diante de Deus. Mas há um momento crucial na vida de Samuel, um momento em que ele é chamado, que ele é vocacionado para o trabalho que Deus estava por realizar através dele. A Bíblia diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a te deitar. Porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado
contra ele a respeito da sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli, que nunca, jamais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Muito bem. Foi um dia singular na vida de Samuel. O dia em que o Senhor, de forma direta, se manifestou a ele. O texto diz que ainda não havia se manifestado a palavra de Deus ou do Senhor a ele, Samuel. O texto ainda é enfático ao dizer que Samuel ainda não conhecia o Senhor daquela maneira como o Senhor o estava tratando naquele momento. Foi um dia singular na vida de Samuel, um dia de encontro com o Senhor, um dia em que o Senhor começa a revelar-lhe o que iria fazer na história, sobretudo de Eli. Deus começa a agir, Deus começa a falar, e agora o instrumento desta ação é exatamente Samuel. Mas logo no primeiro momento, Samuel é colocado diante de um desafio. Ele estava sendo chamado para ser profeta de Deus, para aquele que pronunciaria os vaticínios de Deus, para ser um revelador da palavra de Deus. E agora Samuel está diante de uma mensagem muito dura contra aquele que fora o seu preceptor, contra aquele que o havia criado durante até aquele momento. Lembrem-se que Ana o levou ainda assim que ele foi desmamado e o apresenta a Eli e o deixa aos cuidados de Eli. Então Eli se torna como que um pai para Samuel, mas ele recebe uma palavra do Senhor. E essa palavra estava diretamente ligada ao que o Senhor ia fazer à casa de Eli. Então a palavra de Deus nos fala que Samuel foi colocado diante de um grande desafio. O primeiro desafio como profeta de Deus. Como profetas de Deus, nós não temos o direito de esconder ou de não falar aquilo que o Senhor manda que falemos. Alguns profetas que gostam de trazer mensagens boas simplesmente às pessoas que os estão a ouvir. Mas o importante não é trazer mensagem boa, o importante é trazer a mensagem de Deus, por mais dura que ela seja. Assim aconteceu com Samuel, e ele logo ainda jovem, ainda iniciando o seu ministério profético, é colocado diante deste desafio. Samuel não sabia qual era ou qual seria a reação de Eli diante daquela palavra que ele trazia. Mas aquela palavra era do Senhor. Eli sabe disso. No que pese todos os erros de Eli, no que pese toda a sua omissão, Eli sabia que o Senhor havia falado a Samuel. E Eli então pergunta a Samuel: o que foi que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. E aí Samuel teve que trazer aos ouvidos de Eli aquela dura palavra. E ele a trouxe. Ele foi fiel àquela palavra. Ele foi fiel àquilo que o Senhor lhe falara. E aí a Bíblia fala que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, as fronteiras de Israel, ou seja, dentro dos termos de Israel, todos conheceram a Samuel, dentro daquela nação, todos conheceram e reconheceram que Samuel era o porta-voz de Deus,
que Samuel era um homem profeta de Deus, que Samuel estava imbuído da autoridade de Deus. Crescia Samuel, todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. A palavra de Deus nos fala que Samuel foi consagrado. A palavra de Deus nos fala que Samuel foi chamado. A palavra de Deus nos fala que Samuel foi confirmado. Confirmado com a autoridade de Deus, para exercer o seu ministério durante a sua vida. E assim continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Muito bem, vamos voltar um pouquinho na história sobre a qual nós já falamos aqui, inclusive, que Israel tinha muitos inimigos. Aqueles povos vizinhos, fronteiriços a Israel, muitas vezes representavam perigo, representavam ameaça ao povo de Israel. Um desses povos, conhecidos por nós, era exatamente o povo filisteu. Vocês devem se lembrar que quando nós falamos a respeito de Sansão, o último juiz descrito no livro dos Juízes, a palavra de Deus nos fala que ali começou a Deus livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E aí nós vamos nos lembrar da história de Sansão, que lutou contra os filisteus, que matou muitos dos filisteus. Mas está escrito na Bíblia que ali o Senhor começou a livrar Israel das mãos dos filisteus. Um trabalho, uma tarefa que se estende pelo período de Sansão, um período que se estende ao juizado de Samuel, um período que se estende ao reinado de Saul e de Davi. Então, só ao final lá do reinado de Davi é que efetivamente o povo de Israel esteve livre da ameaça dos filisteus. Mas foi um trabalho que se iniciou por Deus lá através de Sansão, se estendendo por Samuel, por Saul e por Davi. E é exatamente neste momento em que Deus começa a fazer valer, a cumprir todas aquelas palavras que dissera com relação à casa de Eli. E aí Deus exatamente usa um argumento, ou usa um pretexto, e esse pretexto é exatamente os filisteus. Mais uma vez os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. E aí diz: veio a palavra do Senhor a Samuel e a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efé. Uma guerra estava por acontecer, um conflito cruento, sanguinário estava por acontecer. Israel estava prestes a entrar em luta contra os filisteus. Se colocaram no campo de batalha. E a palavra diz que Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram em campo aberto cerca de 4.000 homens. Vejam como eu disse, uma guerra sanguinária, porque imagine em um país, em uma nação pequena, não é? Como Israel, numa primeira batalha, perder 4.000 homens. E diz a Bíblia Sagrada que então o povo voltou ao arraial e disseram aos filhos ou os anciãos de Israel:
por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Vejam que o povo avaliava mal a realidade. O que Deus estava fazendo era agindo com juízo contra aquele povo, contra a casa de Eli, contra os filhos de Eli, e a coisa ainda não estava por fim, não. Piores coisas ainda iriam acontecer. Muitas vezes, algumas coisas começam a dar errado nas nossas vidas, e nós começamos a culpar todo mundo, inclusive o Senhor, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. E é necessário que façamos uma reflexão da nossa vida, é necessário que façamos uma análise da nossa vida e verifiquemos o que pode estar errado, o que pode estar acontecendo na nossa vida de comunhão com Deus, para que algumas batalhas sejam perdidas, para que estejamos colhendo algumas derrotas na nossa vida. Às vezes é o Senhor agindo, às vezes é o Senhor atuando, às vezes é o Senhor querendo nos colocar no caminho certo, às vezes é o Senhor querendo fazer uma drástica mudança nas nossas vidas. Foi exatamente isso que aconteceu. O povo foi reclamar aos anciãos de Israel e ainda culparam o Senhor. Mas aí alguma coisa ainda pior começa a acontecer. Eles disseram: tragamos a Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Vejam só, a arca era o símbolo da presença de Deus. Se nós nos lembrarmos, esta arca foi conduzida durante 40 anos, em que o povo esteve peregrinando no deserto. Ela era colocada no centro do arraial de Israel. As tribos, as 12 tribos, elas eram colocadas em campo aberto, com 3 tribos à frente, 3 tribos à retaguarda, 3 tribos ao oriente, 3 tribos ao ocidente. E a arca do Senhor estava ali no centro da congregação, para que todos pudessem ver a glória do Senhor, que se manifestava ali naquele lugar. Quando o povo deveria marchar, andar, peregrinar, diz a Bíblia que uma nuvem subia, e o povo então poderia caminhar com a autorização do Senhor. Quando aquela glória baixava, o povo devia ficar parado. Sobre o arraial de Israel existia uma nuvem que os protegiam durante os dias, as caminhadas dos dias, e uma coluna de fogo à noite protegendo o povo de Israel. Ou seja, era a manifestação da glória de Deus no meio do povo de Deus. Assim era. O povo entrou na terra, colocaram a arca em um lugar que era o lugar da adoração, em Siló. Ali Deus se manifestava, ali Deus pronunciava as suas palavras. Mas o povo não poderia jamais se esquecer que o importante é o Deus da arca e não a arca de Deus. Há muitas pessoas que confundem as coisas. Eles deveriam obedecer ao Deus da arca, mas a arca era de Deus. Mas naquele momento, por terem as suas visões espirituais comprometidas, o povo começou a, entre aspas, idolatrar aquele objeto. Aquele objeto tinha uma simbologia, simbolizava a presença de Deus, mas jamais podemos dar ao símbolo maior autoridade do que a coisa simbolizada.
isso também vale para todos os símbolos da igreja. Não podemos dar mais autoridade aos símbolos do que a coisa que eles simbolizam. Por exemplo, durante a ceia, nós participamos do pão e do vinho. E a Bíblia nos fala que o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Eles são símbolos, mas mais importante é o que eles simbolizam, ou seja, o corpo e o sangue. Mas muitas vezes gostamos e queremos dar, e aí alguns estudiosos dizem que é por conta da nossa tendência para a idolatria, da tendência que nós temos para a idolatria. Nós tendemos muitas vezes a dar mais valor ao símbolo do que a coisa simbolizada. Assim aconteceu. E os filhos de Israel imaginaram que o fato da arca estar no meio deles, naquela guerra, naquela batalha, isso lhes garantiria a vitória. A vitória seria garantida se eles estivessem vivendo uma vida de obediência a Deus. Aí sim, a vitória viria. Eles não teriam sido colocados naquela situação pelo próprio Deus, mas eles começaram a confiar na arca do Senhor, como se o fato dela estar presente no campo de batalha lhes asseguraria a vitória, e assim eles fizeram. E diz a Bíblia que os filhos de Eli, que cuidavam da arca, que cuidavam das coisas sagradas, mesmo que de forma execrável, lá em Siló, eles estavam ali agora presentes naquela batalha, juntamente com a arca de Deus. A Bíblia fala que quando os filisteus ouviram o júbilo das vozes dos filhos de Israel, que saudavam a chegada da arca de Deus, eles se atemorizaram. Diz a Bíblia que eles se atemorizaram e disseram: os deuses vieram ao arraial. Ai de nós, que tal jamais suceda, ou como jamais sucedeu antes. Até os inimigos tinham essa visão, que era uma visão eminentemente idólatra, achando que aquele objeto, que tinha um verdadeiro significado e que tinha um significado espiritual muito grande, mas aquele objeto não podia simplesmente por si só garantir a vitória aos filhos de Israel. A vitória do povo de Deus, tanto na antiguidade como nos tempos presentes, está diretamente ligada à obediência. Este é o segredo da vitória: nós obedecermos a Deus. Se nós estamos em desobediência a Deus, colocamos em risco até mesmo a nossa vida. Os filhos de Israel levaram para o campo de batalha, para a frente de batalha, a arca do Senhor. Entretanto, diz a palavra de Deus que pelejaram os filisteus mais uma vez contra Israel, e Israel foi derrotado. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora. Israel já partiu para aquela guerra derrotado, porque aquela derrota já havia sido prenunciada por Deus. Israel já partiu para aquela guerra derrotado. Apenas naquele dia, essa derrota se manifestou, mas derrotados eles já estavam. Qualquer servo de Deus que se encontre em desobediência a Deus já está derrotado.
Mas como eu posso reverter isso? Obedecendo. Vivendo uma vida de obediência, me arrependendo dos pecados. Deus deu as oportunidades para que Eli se arrependesse. Mas vejam como as palavras de Eli a Samuel revela alguém obstinado, de certa forma já conformado com a derrota. Porque Eli diz a Samuel: Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Ou seja, disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Eli já estava derrotado. Ele traz algumas palavras que revelam exatamente esta resiliência com o que estava por acontecer. Ele sabia, conhecia a palavra de Deus, havia sido alertado pelo profeta, mas ele continua como que se não houvesse ouvido as palavras de repreensão do Senhor, de alerta do Senhor. Então, quando os filhos de Israel entraram naquela guerra, eles já entraram derrotados. A derrota final, quando inclusive a arca do Senhor foi levada, já era uma derrota com o tempo marcado, com a data estabelecida. Os filhos de Israel confiaram mais na arca de Deus do que no Deus da arca. Isso deve nos preocupar, porque muitas vezes temos colocado coisas que são coisas boas, mas coisas que não têm valor quando nós estamos fora da obediência e do cumprimento da palavra de Deus, fora da vontade de Deus. Não adianta. A Bíblia diz então que o povo de Deus foi derrotado e caíram 30.000 homens de pé. Se você somar os 4.000 que haviam caído na primeira batalha, 34.000 homens. Não era um exército pequeno, não era um exército qualquer. 34.000 homens caíram à espada. E o mais terrível, foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A palavra de Deus começa a se cumprir na família de Eli. Uma palavra que começa a se cumprir aqui, que vai cumprir-se definitivamente lá na época de Salomão, quando houve a mudança do sacerdócio para uma outra família, uma outra linhagem, mesmo da tribo de Levi, mesmo da família de Arão. A palavra de Deus nos fala então que foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli. Gostaria de trazer uma pequena reflexão aqui a respeito exatamente do erro de Eli, a respeito do erro e da omissão de Eli. Muitos pais têm perdido os seus filhos para o mundo, porque não têm exercido a autoridade que Deus lhes dá, como pais, como mães. Seus filhos estão sendo mortos pelas drogas, pela polícia, porque fazem o que é errado, porque não exerceram a autoridade que Deus lhes deu como pais e mães, e se não puniram seus filhos, o mundo pune de uma maneira muito pior. A omissão, o deixar fazer o que quer, não é a melhor maneira de nós criarmos os nossos filhos. A desgraça da vida, da história de Eli foi exatamente essa. É que quando teve a oportunidade de punir
de disciplinar os seus filhos, ele não o fez. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um servo de Deus, isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Aliás, infelizmente é muito comum homens de Deus que tiveram sucesso espiritual na igreja, institucional, mas que fracassaram na condução de suas famílias, na criação de seus filhos. Nós vamos ver que até mesmo Samuel também teve problemas nessa área, como nós verificaremos em oportuna ocasião. Mas esse foi o erro de Eli: não disciplinar os seus filhos. Não disciplinou no momento certo, da forma certa, na extensão correta. E agora os seus filhos são mortos no campo de batalha. E a Bíblia não fala que se eles se arrependeram de seus pecados, daquilo que eles faziam no lugar de adoração. A Bíblia não fala sobre isso. Ou seja, tudo leva a crer que a situação deles foi a pior possível. Eles pelejaram, foram derrotados e a arca de Deus foi tomada. Aquilo que representava a permanente presença de Deus no meio do povo foi tomado. Agora o povo volta, aqueles que conseguiram voltar, porque aqueles que morreram ficaram lá no campo de batalha. Mas os que conseguiram voltaram derrotados, envergonhados e, por que não dizer, apavorados diante do fato de que até mesmo a arca do Senhor havia sido tomada. Diz a Bíblia então que chegou um homem com essa notícia, trazendo suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça. Quando ele chegou a Eli, que estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem esperava, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus, depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e disse, e deu a notícia a Eli. Quando ele recebeu essa notícia, sendo ele já da idade de 98 anos, os seus olhos haviam se cegado e já não podia ver, disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Eu fico imaginando que dia triste para Eli. Ele era o representante de Deus no meio do povo. Ele era aquele que tinha autoridade diante do povo. De certa forma, ele era responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Porque foi exatamente a sua inabilidade, a sua omissão que provocou tudo aquilo. E agora ele recebe a notícia de que seus filhos haviam morrido. E mais ainda, a triste notícia, diz a Bíblia, que ao fazer menção ele, a arca de Deus, caiu ali da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque ele era homem velho e pesado, e havia julgado a Israel 40 anos. Aqui uma referência ao fato de que Eli não era apenas o sacerdote, mas era também juiz. Julgou durante 40 anos, veja como o Senhor é longânimo.
as longanimidades do Senhor. Mas com o Senhor nós não podemos brincar. Durante 40 anos Eli esteve julgando o Senhor, os seus filhos estavam ou estiveram fazendo o que era errado no meio do povo, concernente ao culto a Deus, mas ele não levantou a sua voz. Ele não usou de sua autoridade. Ele se tornou omisso. Isso provocou esta tragédia. Seus filhos morreram. Eu fico imaginando o coração de muitos pais, de muitas mães, que não disciplinaram seus filhos na hora certa, na maneira certa, no momento certo, e depois enterram seus filhos, porque os mesmos se envolveram com drogas, se envolveram com crime, e por um motivo ou outro foram mortos. E aí os pais têm que enterrar os seus filhos. Eu fico imaginando a dor no coração desses pais, os questionamentos que vêm à mente naquele momento. Se eu houvesse feito diferente, talvez isso não houvesse acontecido. Mas era tarde. Os filhos de Eli morreram. Eli morreu de forma trágica. Cego, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Mas ainda não era o fim. A Bíblia Sagrada nos fala que, estando a mulher de Finéias grávida e próximo ao parto, ouvindo as notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A Bíblia nos fala que a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida. Quando recebeu aquela triste notícia, a notícia da tragédia, da morte de seu sogro, da morte de seu cunhado, da morte de seu marido, da perda da arca de Deus, ela só teve forças para dar à luz àquela criança, e ela morre. Mas antes de morrer, ela coloca sobre aquela criança o nome Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, esse texto por si só, ele mereceria uma análise e uma grande reflexão. Poderíamos pregar sobre ele, apenas sobre esse tema: foi-se a glória de Israel. Deus constituiu aquele povo para que aquele povo fosse glorioso, para que sobre aquele povo estivesse a glória de Deus. Essa era a ideia de Deus, essa foi a vontade de Deus. Mas a desobediência fez com que aquele povo perdesse a glória de Deus. Deus já não se manifestava da maneira como gostaria de se manifestar. Deus pune aquela situação toda. A arca é levada embora pelos inimigos. Eu imagino o grau de tristeza, de arrependimento ou de remorso vivido por aquele povo naquela época. O que os identificava como sendo um povo especial, a arca. O que significava que Deus, o Deus poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus que os havia liberto do Egito,
e os conduzido pelo deserto, e os feito morar naquela terra que mana leite e mel, que manava leite e mel. O símbolo desse Deus é levado. Eles perdem o que havia de mais precioso. Mas antes disso, eles perderam a comunhão com o próprio Deus por conta de suas desobediências. Foi-se a glória de Deus. Dia triste na vida de Eli. Perdeu seus filhos, perdeu a sua nora, perdeu a arca do Senhor, perdeu a sua vida. Tudo isso pelo fato de que durante 40 anos, ou parte desses 40 anos, ele não disciplinou, ele não exerceu o ministério que Deus o havia incumbido, como sacerdote, como alguém que conhecia a palavra, como alguém que julgava. Ele não fez o que devia fazer, foi omisso nas suas obrigações, e por conta disso, o seu final foi trágico. Deus nos livre de uma situação semelhante, de uma situação onde temos o nome, onde temos todos os símbolos, onde temos todas as credenciais, mas a glória de Deus já não está mais sobre as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a que nunca passemos por situação semelhante àquela vivida pelo povo de Israel na época de Samuel, na época de Eli. Que Cabode não seja verdade sobre as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento breve de reflexão que tivemos na tua casa. E agora, Senhor Deus, nos colocamos diante de ti com uma oração de confissão de pecados. Quando confessamos os nossos pecados, pedimos a tua graça e pedimos a tua misericórdia. Como disse o salmista Davi em dado momento: Senhor, que aconteça qualquer coisa, mas não afasta de mim o teu Espírito. Que a tua glória, Senhor, jamais seja afastada das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Torna-nos dignos, Senhor Deus, de sermos iluminados pela tua glória. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.